Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui em alguns conceitos mais avançados, né, do React Hookform, né, pra gente trabalhar aqui com formulários dentro do React. Para quem não conhece, né, o React Hookform é uma lib muito massa para a gente gerenciar formulários aqui, né, dentro do React. E a documentação dele é sensacional. Então eu vou dar uma olhadinha aqui para vocês, recomendo bastante, né? Vocês darem uma olhada aqui na doc. Ele também funciona para React Native, tá? Então ele é bem completo, dá pra gente fazer muita coisa com ele. Inclusive já tem vídeos aqui no canal da gente trabalhando com formulários, né? Onde a gente utiliza ele. Então eu passo alguns conceitos ali mais básicos. E hoje a gente vai dar uma olhadinha em alguns conceitos um pouco mais avançados aqui. E algumas dicas também, né? Que a gente trabalhando no dia a dia com essa lib aqui, a gente acaba descobrindo coisas novas aqui. E também, né, claro, se você parar e der uma olhadinha com mais atenção aqui na documentação, você vai ver que tem bastante coisa, né, a aba de avançados aqui, então tem bastante conteúdo aqui. E o interessante é que na maioria dos tópicos aqui tem um conteúdo tanto em texto e também geralmente tem conteúdo em vídeo também, né, mostrando ali o funcionamento. Então é bem interessante. Eu recomendo bastante, né, o uso da React Hook Form. Tem uma galera que utiliza o Formic, né? É uma lib também muito boa, só que a Formic eu considero ela muito pesada, né? Aumenta bastante o bundle ali no final, quando a gente vai gerar o bundle, né? E a React Hook Form ela é muito leve e a documentação dela é excelente, assim, é muito boa mesmo. Então eu acabo, já tem um tempo já na verdade, que eu acabo utilizando praticamente só ela para gerenciar meus formulários, beleza? Então bora lá. Antes de começar o vídeo, né? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, né, considere se inscrever aí. Tô sempre trazendo conteúdo novo. Tem muito conteúdo de front-end no geral. Tem conteúdo de React, de Next, muito conteúdo de Next. Conteúdo de TypeScript, de formulários, acessibilidade, testes. Conteúdo de teste também tem muita coisa. Eu vejo que é um pouco, entre aspas, escasso a parte de testes e a gente entender a importância que os testes têm no front-end, né? Tem muita gente que ainda tem dúvida. Ah, mas talvez não compensa, né, fazer teste no front-end e tal. Eu tenho bastante vídeo aqui, né, no canal explicando sobre o porquê é tão importante e vários vídeos também na prática, né, testando hooks, testando componentes, testando páginas e por aí vai, beleza? Então, se puder compartilhar também esse vídeo aí, ajuda bastante o trabalho que a gente faz aqui. E eu só tenho a agradecer vocês, né, a comunidade que a gente está criando aqui tá excepcional. Vocês são excelentes, assim, é sensacional ter uma audiência como vocês, beleza? Valeu demais, galera. Então bora lá pro vídeo, né? Bom, o que a gente vai fazer aqui primeiro, né? Eu vou pegar um exemplo que ele é simples, mas vai dar pra gente aplicar bastante coisa aqui, além de... A gente vai falar também sobre validações com YUP, alguns tratamentos aqui na parte na hora que a gente for submeter, né, que a gente for enviar o nosso formulário, e algumas funções, né, mais avançadas aqui do React Hookform, para a gente ficar de olho ali, que elas são muito úteis no dia a dia, beleza? Então, esses são alguns tópicos que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, bora lá. Primeira coisa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uns inputs aqui bem simples. Vou criar um de password. E um outro aqui de confirme password. Imagina que a gente está criando um formulário aqui, né? Não um formulário de login, mas um formulário de, por exemplo, reset de senha, né? Então, ok, reset password. Beleza? Então, eu vou ter dois campos aqui, um de password e o outro de confirme password. A gente já vai entender o porquê, né, disso daqui. Vai dar pra gente aplicar alguns conceitos bem interessantes aqui do YUP também, fazer umas validações bem massa. E eu vou criar um botão aqui, né? Vou colocar em português, né? Senha. Confirmação de senha. Beleza. A gente poderia colocar um display flex aqui.
Não, eu vou deixar assim por enquanto, não vou focar muito em estilo aqui não. Por mais que acabe me incomodando um pouco aqui, mas vamos focar no conteúdo aqui, beleza? Tá. Então a gente criou nosso submit aqui, né? Então aquele esquema. Tem que colocar aqui que é do tipo password, né? Opa. Beleza. Tá. Se a gente der o enviar aqui agora, o que vai acontecer? Ele vai atualizar na nossa página ali, né? Vai enviar o form ali e tal. Não tem nada nesse caso, né? O que a gente pode fazer aqui agora, né? Vamos lá. Vamos começar utilizando o React Hook Form. Então, o React Hook Form disponibiliza pra gente um hook, né? Que chama useForm. E aqui tem algumas propriedades, né? Algumas funções aqui, alguns métodos que a gente pode importar, né? Vamos começar pelo o register. Esse register aqui é pra gente fazer o seguinte. Pra gente amarrar, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui eu vou passar um password. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai criar como se fosse uma ref. Lembrando que tem vídeo sobre refs aqui no canal, né? E refs é um conceito um pouco mais avançado do React. Basicamente ele vai criar uma ref para esse input aqui com o nome password. E aí ele consegue ter acesso a esse campo aqui agora, beleza? Através desse register aqui. E eu vou criar aqui agora também um confirm password. Beleza, por enquanto não vai mudar nada ali, né? E o que a gente vai precisar fazer agora é importar uma outra função aqui, ó, que é essa handle submit. Então, o que a gente vai fazer? Pegar essa handle submit e vou passar aqui no onSubmit do nosso form, essa handle submit. Só que, perceba, ela, na verdade, ela recebe uma outra função como parâmetro. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar uma função handle submit data. Handle submit data, ele vai receber um data aqui e eu vou printar esse data aqui, por exemplo. E aí eu vou passar essa função como parâmetro para handle submit, que lembrando que é lá do React Hook Form. Beleza? Aqui ele está do tipo n, eu vou passar n aqui por enquanto, só para ele não encher tanto o saco. Tá, o que acontece agora? Olha que massa. Primeiro que a gente não precisa fazer aquele event prevent default, né, para não atualizar a página e tudo mais. O próprio React Form já toma conta disso tudo pra gente. Então, se eu digitar aqui e dar um reset, que é um submit, né? Então aqui eu já tenho o meu objeto com os dois campos e com o valor, né, de cada campo. Então isso aqui é muito, muito massa. Então o que a gente dá pra gente tirar daqui, né, de início? O React Hook Form, ele é muito bom, né, pra gente, tanto quando é um formulário simples igual esse, e formulários mais complexos também, como a gente vai ver daqui a pouco. O que a gente pode fazer aqui agora para melhorar isso daqui? Porque aqui é o básico, né? Beleza, eu criei os meus dois inputs, amarrei eles aqui, né? Passei o register aqui para os dois, né? Para ele criar uma ref aqui, internamente ele está criando uma ref com esse nome, né? Para os dois campos aqui. E assim ele consegue ter acesso a esses carinhas aqui na hora do submit. Beleza. O que a gente pode fazer aqui agora? A gente, nesse hook aqui, ó, a gente tem algumas propriedades que a gente pode passar para ele, tipo o mode, o resolver, o revalidate mode e, né, essas outras funções aqui. O que é interessante aqui? Eu posso passar aqui, por exemplo, o mode e vou passar que ele é do tipo ou all, que vai ser todos, né? Ou só quando o usuário ele clicar no input e der blur, ou seja, ele clica, dá foco e depois ele sai. No momento que ele sai, é o blur, né? O change, então na hora que ele estiver digitando, modificando o input. O submit, então só na hora que ele for de fato fazer o submit, que daí ele vai revalidar e vai informar os erros ali, por exemplo. Ou o on touch, né? Quando clicar, né? Quando ele interagir aqui com o meu input, né? Geralmente, quando é um formulário mais simples, eu gosto de utilizar all,
né? Se for um formulário mais complexo, com muitos campos, aí eu já não recomendaria tanto o all, porque o all ele é interessante porque ele vai revalidar a todo momento. Só que no momento que o seu formulário ele começa a crescer, fica um formulário mais complexo, eu não recomendo tanto, porque talvez ele vai dar alguns engasgos ali, né? É muito difícil de acontecer que a lib React Hookform ela é muito performática, mas eu tomaria um pouco de cuidado, né, pra gente utilizar o all aqui, né? É uma dica, tá? Você pode usar o all aí e você vai testando, né, pra ver o que sim, se encaixa melhor no seu contexto. O all é interessante, como eu falei, né, porque ele vai revalidar, então, né, quando o usuário digitar novamente, quando o usuário der blur, né, der o foco aqui, que é o touch, né, e tudo mais. Então é interessante. O que a gente pode fazer aqui agora também, aqui dentro eu tenho um objeto que é esse form state, que ele tem algumas propriedades interessantes aqui pra gente. Vamos lá, dar uma olhadinha aqui. Ó, tem vários campos, né, várias properties aqui. Tem errors, que é interessante. Tem o submit, que é os dois que a gente vai utilizar aqui agora. Então, eu também consigo contar quantas vezes foi feito o submit, né? Default values e por aí vai. E se o formulário ele tá sujo, né? Ou seja, ele tá preenchido, né? Ele não tá no estado default dele. Então a gente consegue ver isso, né? Muito interessante isso aqui. Eu vou pegar o submitting também. O errors, pra gente ver aqui, ó, eu vou dar um console no errors. Até colocar aqui, ó. Inicialmente está vazio, um objeto vazio, né? O que a gente precisa fazer para a gente conseguir utilizar o errors aqui? Vamos lá, vamos começar com fazer uma validação com o yup agora. Eu vou ter um const schema. Esse yup aqui, ele vem de dentro da lib yup. O yup ele recomenda que a gente importa dessa forma, tá? Utilizando o asterisco aqui, ou seja, importando tudo e nomeando como yup. Então eu vou dar um yup ponto. E aqui ele tem algumas opções. O que a gente vai utilizar aqui é o object. Então eu vou criar um objeto. Que ele é do tipo, ele é do formato tal, né? O formato aqui é o que? Eu vou passar que ele é um password. Que ele é um string. Nesse caso aqui, opa. Ele é um string. E... Ah, que massa. O próprio Copilot aqui, ele já... Não é o Copilot, é o Table AI. Ele já praticamente já sugeriu o que eu iria fazer, né? Que é o seguinte. Eu vou ter um password, eu quero que ele vai ser um string. Eu quero que ele tenha também, no mínimo, 6 caracteres. E ele é requerido, ele é obrigatório. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó. Campo obrigatório. E eu vou ter um confirm password, que é aqui que tá o pulo do gato que eu queria trazer o vídeo pro canal aqui, que é o seguinte. Quando a gente tem os campos de senha e de confirmação de senha, eu quero que os dois batem, né? A confirmação de senha ela tem que ser igual ao campo de senha. Como é que a gente faz isso? Dessa forma aqui. Então eu vou criar também, ele também vai ser um campo do tipo string, né? Ele também vai ser requerido. Eu vou até colocar aqui que ele também é required. Campo obrigatório. Beleza, também é um campo obrigatório. E tá, eu vou diminuir um pouquinho aqui. Ele também é um campo obrigatório. Vou salvar aqui só para ele organizar para a gente conseguir ver melhor. Vamos lá, ele também é um campo obrigatório e ele é um tipo D, né? Aí eu vou pegar a referência aqui no meu campo password ali de cima. O segundo parâmetro que eu vou passar nulo. E aí, aqui eu vou passar a mensagem caso eles não sejam iguais, né? Caso eles não dê o matching, né? Eu vou fazer assim, ó. As senhas precisam ser iguais. Beleza. Olha o que vai acontecer agora. Se eu vou digitar 1, 2, 3, 4. E aqui vai ser 1, 2, 3.
Apertei 3 duas vezes. Eu vou limpar aqui. Beleza. Ah, tá. Não tô usando o esquema, né? Não vai dar nada. E aqui eu posso passar um resolver também, né? E eu tenho um yup resolver. Ele não me dá o import aqui. É basicamente o seguinte. Esse yup resolver, ele vem de dentro do... resolvers. E aqui eu vou pegar o... aqui ele tem o yup. E aí que eu vou pegar o yup resolver. Esse cara. E aqui eu passo o meu esquema, né? Beleza. Agora vai dar certo. Então eu vou limpar aqui meu console. Vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4. Aqui 1, 2, 3. Massa. Então ele já me retornou o erro ali, né? Ele tá falando, ó, são dois erros na verdade. O primeiro, o password, né? Ele precisa ter pelo menos 6 caracteres. Eu posso até, acho que eu posso até mudar esse... Ah, posso, beleza. Senha precisa ter pelo menos 6 caracteres. Um, dois, três. 1, 2, 3. Tá vendo? À medida que eu for digitando, ele já vai revalidando. Então ele vai me exibindo um erro ali, ó. Então bora lá. Aqui eu tenho que colocar um erro diferente aqui, ó. Uma senha diferente. Pra quê? Ó. Primeiro password, então ele já vai me exibir ali, ó. Então a senha precisa ter pelo menos 6 caracteres. Eu digitei só 3. Show. E o confirm password, as senhas precisam ser iguais. Ou seja, eu digitei 1, 2, 3 aqui. E 1, 2, 3, 4 aqui. Então, são diferentes. Então ele acionou os erros aqui dos dois inputs. Beleza? Então aqui a gente poderia colocar o seguinte, né? Então aqui, ó. Se tiver o errors ponto. Aqui como ele não tá com autocomplete, então se ele tiver o error aqui, eu quero que ele exiba o erro no pé do password aqui. Aqui tá falando. Escreveu tipo string. Só relembrar aqui. Ó, no password eu venho dentro de error password message. Beleza. E aqui basicamente a mesma coisa, né? Só que confirme password. Beleza, então já tá me exibindo um erro ali. Então precisa ser pelo menos 6 caracteres. Então aí assumiu a outra. E aqui as senhas precisam ser iguais. Eu não sei que senha eu coloquei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Massa, né? Então o que a gente pode fazer aqui nesse caso? O que ele tá me reclamando? O TypeScript tá me reclamando de... ele não tá conseguindo entender o tipo do erro. Ah, tá. Acho que aqui se eu passar o default values, que é outra propriedade que ele recebe aqui, eu posso passar aquela do tipo, eu tenho um password. Inicialmente ele vai ser um string e tem um confirm password. Não, ele ainda tá me reclamando. Confirm password. Ah, tá. Digitei os dois errados, né?
Beleza, já parou de me encher o saco aqui. O que ele tava fazendo? É porque como eu não tinha um default values, ele não sabia exatamente quais eram os campos que eu tinha. O que eu posso fazer aqui também é passar um genérico aqui, informando os campos e tal. Ou um default nesse caso aqui. Então, inicialmente ele vai ter, né, vai ser o default. E aí o que a gente pode fazer? Tem um outro método aqui bem interessante que é o reset. Esse reset, a gente pode fazer o seguinte. Depois que ele for feito o submit, eu posso chamar esse reset. Por quê? Vamos ver o que ele faz. Vou limpar aqui de novo meu console. Vou digitar aqui. Então, beleza. Né? Ele deu os erros ali. Depois, à medida que eu for digitando, né? Então, como ele está all aqui. Então, a parte de revalidação dele aqui está como todos. Então, tudo que eu fizer aqui já vai ser um gatilho para ele refazer, né, essa validação. E aí, quando eu der um reset, que é o enviar, ele enviou e daí ele já limpou meus campos. Por que ele limpou? Porque ele voltou para o default. Né? Então, se eu passar aqui alguma coisa aqui, ó, perceba que ele já vai vir pré-preenchido, certo? E aí, na medida que eu der um reset, ele vai voltar, né, pro campo, pro default dos campos aqui, né? Então, se, por exemplo, eu colocar, não, atualizar aqui, então, beleza. E aí eu coloquei mais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza, quando der um reset, ele voltou pro original, que é o ASAS aqui, né? O ASAS. Beleza? Tá. Agora eu quero mostrar, né, um detalhe aqui muito, muito interessante. Que algumas vezes no início, quando eu estava utilizando a Reactive Form, eu estava com alguns probleminhas. Porque assim, aqui dentro do Form State, que é o estado do formulário, a gente tem essas propriedades que tem várias, né? Que eu comentei anteriormente. E tem essa isSubmitting. Por que essa isSubmitting é tão interessante? Por quê? Aqui no button, a gente pode fazer o seguinte, né? Enquanto ele estiver fazendo o submitting, por exemplo, eu poderia falar enquanto eu estiver fazendo submit, vamos dizer assim, ó, tá enviando. Se não, se o submit estiver falso, eu quero falar assim, não, enviar o formulário, né, alguma coisa assim. Então, beleza. Inicialmente o submitting tá como falso, então ele vai exibir aqui o children aqui, enviar. Show. Só que, percebo o seguinte, eu vou tirar esse reset aqui pra gente precisar ficar digitando toda hora. E aqui também eu vou colocar vazio. Vou limpar aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Ó, a gente deu o foco aqui e tira, né? Ele já exibe a mensagem de erro. Beleza. O que acontece agora? Eu quero que quando eu der o submitting aqui, esse isSubmitting, ele vai ser true. No momento que ele for true, eu quero que ele vai exibir, né? Eu espero que ele exiba o enviando, né? 3 pontinhos aqui. Olha o que vai acontecer. Aconteceu nada, né? Olha lá, ele continua do mesmo jeito, ele da mesma forma. Por quê? Será que o meu isSubmit ele tá funcionando? Vamos ver. Eu vou passar o isSubmit aqui também. Olha lá, inicialmente ele tá como falso. Preenchi aqui, limpei, vou enviar. Olha lá, ele ficou true. Né? Ele tá exibindo 2 vezes aqui, porque né, tem aquele ciclo de renderização do React 18 e tal. Mas ele exibiu aqui true e depois já voltou para falso, quase que instantaneamente. Então, não dá nem tempo, né, da gente ver isso daqui. Por que isso acontece? O React Form, ele vai tratar esse submitting aqui, esse isSubmitting, quando tiver alguma operação assíncrona aqui na minha função de submit aqui que eu estou enviando, né, para ele. Então, se eu transformar essa função em assíncrona, por exemplo, e fazer o seguinte, eu vou criar uma simulação aqui, vamos supor que, né, geralmente no submit a gente vai enviar isso aqui para uma API, alguma coisa, né? Vamos supor que eu vou queira criar aqui uma async function, qualquer coisa. E ela vai ser o seguinte, ela vai ser um async. Vou só simular aqui, né? Uma função assíncrona, beleza. Ela não vai receber nada. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou
Vou criar uma promise simples aqui, então vou dar um new promise. Essa promise aqui, ela recebe exatamente isso aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar aqui, por exemplo, 3 segundos, vai. Aqui tanto faz, né, o resolve aqui tanto faz, não é o meu foco aqui. O que eu quero fazer é passar essa função assíncrona aqui para minha submit, para vocês verem o que vai acontecer. Agora que fica interessante aqui, ó. Beleza, né? Então agora, quando eu der o submit, ele vai chamar aquela função assíncrona, que ela na verdade é uma promise, que vai demorar, né, 3 segundos aqui para ser resolvida. Beleza? Tá. Então, se eu passar o mouse aqui por cima, né, consigo ver que ela é uma promise. Show. Então, se eu digitar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui tem que ser igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, quando eu der um enviar agora, ó lá, enviando, e depois ele volta. Massa, né? Então, que a gente pode utilizar agora esse submit ali, além da gente exibir isso daqui, é interessante a gente passar aqui um disable, né? Para o usuário não ficar clicando igual louco ali, né? Enquanto estiver sendo feito o submit, né? Então, a gente vai fazer isso daqui. Então, o que vai acontecer agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá lá, então o usuário não consegue clicar mais, ó. Certo? Então, enquanto estiver enviando, enquanto a promise não resolver, o botão fica desabilitado, então o usuário ele pode clicar ali várias vezes que não vai acontecer nada. Diferente que se eu tirar isso daqui, o disable, ele pode continuar clicando aqui e ela vai, né, ficar fazendo vai ficar tentando fazer, chamando a função várias vezes, né, sem necessidade nenhuma. Então, a gente conseguiu aprender, acho que bastante coisa nesse vídeo aqui, né, bastante coisa interessante. Essa parte aqui é uma das partes, assim, que eu tive que pesquisar um pouco na época que eu comecei a trabalhar com React Hook-Form, na verdade com Yup, né. Essa parte de validação aqui é muito, muito massa. A gente conseguir amarrar um campo, né, um input a outro, né, um depende de outro. E fora outras features aqui interessantes do React Hook-Form, né, que a gente ainda não comentou, que eu posso trazer até mais vídeos sobre ele. Que essa set value, set focus é bem interessante também. Então, por exemplo, aqui nesse caso não precisa, né, porque era só passar um autofocus aqui, ele já funcionaria. Mas imagina que eu queira que no momento que o usuário ele entre aqui, até pensando em usabilidade, né, eu quero que ele não precisa clicar, né, porque olha o que acontece na nossa aplicação agora. Ó, eu vou dar um F5 aqui. Então, ó, ele não... Vou dar um F5 de novo, ó. Tá vendo? Eu não consigo, eu tô digitando, mas ele não tem input nenhum, né? Ele não tá eu tenho que ir lá com o mouse e clicar. Ou então com tab, né? Se eu der um tab ali, aí que ele entra. Beleza? E isso não é legal, né? A usabilidade disso aqui não tá legal. Então, o que a gente poderia fazer aqui nesse caso? Então, no meu useEffect aqui, eu vou dar um set focus. Na onde? Né? O massa é que, como eu tô usando TypeScript, né? Já tem os inputs aqui que eu posso dar foco. Já posso dar foco. Né? Então, eu vou passar do password e aqui eu vou passar só essa função aqui. Então, olha que massa. No momento que eu der um F5, então, toda vez que eu atualizar a tela agora, olha lá, ele já dá um foco direto no meu input de password. Então, ó, eu já consigo sair digitando. Beleza? Não precisa ir com o mouse lá mais, né, e digitar. Isso aqui parece coisa besta, mas aumenta muito a usabilidade da nossa aplicação e isso é muito, muito interessante na parte de acessibilidade também. Então, nesse caso aqui, né, não teria tanta necessidade disso daqui. A gente poderia simplesmente passar um autofocus aqui, ó, se não me engano, que já funcionaria. Então, beleza, né? Já funcionaria. Mas imagina que algum input um pouco mais... Que foi criado por você, né? E tudo mais. Que tem algumas camadas a mais ali. Tem divs ali por volta. E a usabilidade não tá tão aprimorada assim. Então, a gente poderia utilizar esse set focus aqui. Ou qualquer outro motivo, né? Essa função aqui, ela pode ser disparada dependendo da ação e tudo mais, né? No momento que tiver alguma mensagem de erro, alguma coisa assim, né? Então, é muito poderosa, né? Fora outras, né? Como eu comentei, tem vários outros aqui. Tem esse control aqui também que a gente consegue controlar um elemento que a gente não
consegue passar o register aqui dessa forma. Por exemplo, fazer a integração dele com o Material UI, com o Ent Design, qualquer coisa assim. E tem várias outras aqui, né? Reset Field, Get Values. Cara, o Watch também, essa função Watch aqui é muito, muito massa. Dá pra gente ficar literalmente assistindo ali, né? A mudança de algum componente específico. Então, assim, o React Form ele é muito completo e dá pra gente fazer... Dá pra trazer bastante conteúdo aqui, né? Diz aí nos comentários, né, se vocês querem mais conteúdo sobre formulários, né? Formulários é uma parte muito importante em qualquer aplicação web. E o React Form ajuda bastante a gente nessa parte, né? Facilita muito ali. E tem algumas ferramentas aqui que, nossa, dá pra gente fazer muita coisa avançada assim de forma bem simples. Beleza? Então é isso, galera. Pro vídeo não ficar mais longo, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Valeu demais, né? E se puder compartilhar, comentar, deixar seu like, agradeço muito, beleza? Valeu, galera. Falou e até a próxima. Back from the dead.